O Carneiro, o PSD acusa o Governo de ser o campeão na cobrança de impostos. Que soluções aponta para este cenário de aumento do custo de vida? Antes de mais, cumprimentar-vos a todos, muito boa tarde e agradeço a pergunta. De facto, há aqui uma desintonia entre a visão que o Partido Socialista e o Governo apresentam e aquela que é a realidade dos portugueses. A carga fiscal são 36,4% no final de 2022 e nós temos um dos maiores esforços fiscais nos países europeus. Isto significa que aquilo que o PS faz na governação é expropriar os portugueses através da cobrança de tributos, de impostos, nomeadamente, para que depois, seletivamente, decida quem é que vai apoiar. Mas esse seletivamente, nós poderíamos pensar que vai apoiar quem mais precisa. Não, muitas das vezes até vão mais longe do que aquele grupo de pessoas que efetivamente precisa e que nós temos que apoiar, não haja dúvidas nenhumas sobre isso. Eu recordo, por exemplo, no final de 2022, quando o governo do PS decidiu dar dinheiro, por exemplo, através do abono de família, a pessoas com escalões de rendimento muito elevados. Portanto, não fez uma seleção do grupo da população que efetivamente precisava. E, portanto, de facto, até inclusivamente a senhora Provedora de Justiça, como foi público, já veio criticar o modo como o Governo tem calibrado as medidas de apoio. Sem critério, pouco transparente, portanto isso foi noticiado e deve merecer a nossa reserva. Nós achamos que, efetivamente, a redução dos impostos era um caminho essencial nesta altura. E repare, no programa de estabilidade, o Governo anunciou que vai reduzir o IRS ao longo dos próximos anos, mas esquece de dizer, por exemplo, que pelo facto de não ter atualizado os escalões de IRS em 2022 ao valor da inflação, isso retirou às famílias portuguesas 523 milhões de euros, segundo os cálculos do Conselho de Finanças Públicas. E faz isto de modo invisível, ninguém se apercebe, mas aconteceu. E 523 milhões que são dos portugueses. Ora, se isto é uma política fiscal que vai no sentido de devolver rendimento às famílias, ora, nós achamos que não, é precisamente o contrário. Portanto, o que o PS faz e o Governo fazem é dar com uma mão, mas tirar duas vezes com a outra. E, portanto, nós efetivamente temos que inverter este cenário. Depois também deixe-me dizer que espanta-me muito o discurso do Partido Socialista relativamente ao Banco Central Europeu. Nós não temos dúvidas de que a subida dos juros que tem acontecido penaliza muito as famílias portuguesas e nós estamos preocupados com isso. Fomos os primeiros no Parlamento a chamar o Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência, a DECO e um conjunto de outras entidades para discutir esta questão e perceber se cada um estava a fazer o papel que lhe competia, nomeadamente o Banco de Portugal e a Autoridade da Concorrência, no que diz respeito aos juros do crédito à habitação e aos juros dos depósitos a prazo. Mas nada mudou, entretanto, significativamente. Portanto, os portugueses continuam a sentir o peso com o aumento dos encargos do crédito à habitação e nos depósitos a prazo, é aquilo que sabemos. Até com a machadada mais recente que foi dada, através da redução da taxa dos certificados de aforro, que o Governo poderia tentar encontrar outra forma que não penalizasse a realização da poupança. Portanto, o Governo tem opções que penalizam os portugueses, mas faz este discurso contra o BCE, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, mas esquece de dizer que desde 2015 a 2022 recebeu em dividendos do Banco de Portugal e do IRC mais de 5 mil milhões de euros. E porquê é que os recebeu? Por causa da política do BCE que eles agora criticam. E isto é que deviam explicar. Como é que antes, quando deviam ter apoiado as famílias e até ter preparado a economia para os desafios que poderiam vir no futuro, não o fez. Portanto, aproveitou esse dinheiro e agora batem com o peito dizendo que o BCE está a seguir uma política errada. Eu não defendo a política do BCE, que fique claro, mas isto são lágrimas de crocodilo da parte do Partido Socialista e do Governo. Vamos aqui dar a oportunidade